Olá, está começando mais um Repórter do Futuro, espaço para exibição de reportagens e mini-documentários produzidos por estudantes de jornalismo, durante o projeto Repórter do Futuro, da Alboré. Isso mesmo, Pierre. E no episódio de hoje vamos conversar aqui com Nicole Bueno e Ellen Couto, que participaram da 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom, o prazer é nosso. A reportagem de vocês é um relato sobre a Polícia Militar, né, as abordagens da Polícia Militar na periferia de São Paulo. Conta um pouco pra gente como que vocês chegaram a esse tema, né? Por que vocês decidiram explorar esse assunto? Tanto eu quanto a Nicole, né, e a Pamela, a gente sempre, durante a faculdade, a gente fez reportagens, né, voltadas para a minoria. Então, a gente falou sobre... O meu TCC foi sobre o acesso ao teatro nas periferias de São Paulo. A gente fez também um trabalho falando sobre pessoas em situação de rua, né, contando a história dessas pessoas. E a gente também fez um trabalho falando sobre a transfobia e contando a história também da vida dessas pessoas e o ramo acadêmico e profissional delas. E aí a gente... Ambas tinham um pouco dessa ideia de falar da abordagem policial nas periferias de São Paulo. A gente só estava ainda com ideias um pouco diferentes, então a gente sentou ali, tentou conversar para chegar numa pauta ali fechadinha. E aí, justamente por esse motivo de ambas quererem, a gente acabou chegando nesse tema. E eu já tinha muita vontade também de falar sobre essa abordagem nas periferias, ainda mais estando ali em contato e vendo e tendo relatos diários. E elas também tinham esse interesse, né, essa vontade, então a gente juntou e fluiu. Bom, e eu notei que na sinopse do doc de vocês escolheram como protagonista o bairro de Heliópolis. Eu queria saber por que essa decisão de escolher justamente esse bairro como fio narrativo. A gente estava entre Paraisópolis e o Heliópolis, né? Então a gente ficou na dúvida, porque a gente queria sair um pouco dessa zona de conforto, porque a gente já tinha ido no Savério, que eu moro ali, e a gente falou, vamos tentar ir em uma comunidade onde a gente não foi ainda, para a gente ter essa experiência de tentar entrevistar as pessoas, não ter pessoas ali que talvez a gente já ia ter mais, eu já estou mais segura aqui porque eu já conheço. E a gente viu que o Heliópolis seria mais acessível, justamente por onde eu trabalho, ter ali a Unas do Heliópolis, então eu consegui ter um contato com as pessoas. E aí a gente falou, então vamos fazer lá. E a gente conseguiu entrevistar pessoas que trabalhavam lá, a gente conseguiu contatos. Acho que assim, só uma dificuldade que a gente teve mesmo foi as pessoas na rua de aceitarem. Mas entre os dois bairros, a gente acabou escolhendo Heliópolis, por ser um bairro que ia tirar a gente dessa zona de conforto. Legal. Entendi, é bom se desafiar de vez em quando, Sim. né? E, assim, vocês já terminaram a faculdade, mas vocês já tiveram algum projeto, assim, audiovisual, de fazer uma grande reportagem, assim, antes? Sim, como ela disse, a gente já vinha numa linha, né, de tratar assuntos sociais nos nossos projetos da faculdade, né? E a gente trabalhou com 2 documentários, né? Trabalhamos com o da transfobia, né? Na verdade, a gente teve um foco do transfeminicídio. E ela fez, no caso, o TCC dela foi separado do nosso, ela fez um documentário também. E eu e a Pamela, né, que fez o trabalho com a gente fez uma grande reportagem no formato de web jornalismo, né? Então, a gente trabalhou tanto texto quanto vídeos dentro do nosso site. Então, a gente estava ali no caminho, que nem a gente estava conversando. Quando a gente vê uma reportagem, por exemplo, do começo da faculdade para o que a gente produziu hoje para o Repórter do Futuro, é um abismo, assim, de uma coisa para outra. E claro que também no Repórter do Futuro a gente assiste o documentário e fala, olha, tem coisas que a gente pode melhorar. Então a gente vai evoluindo. A prática, né? Vai botando a mão na massa e vai aprendendo. E minha dúvida é justamente sobre isso. Vocês já fizeram muitos trabalhos juntos, em produções audiovisuais, e eu queria saber como fica a parte de organização de vocês, tanto nesse como nos outros. Mantiveram um processo de gravação, de quem faz a parte de edição, quem faz o roteiro, quem busca as fontes? Sim. Como é que foi essa parte para vocês adaptarem para esse projeto? A gente escolheu principalmente uma questão de afinidade. A Ellen, ela tem um vocal muito bom, ela é melhor com as câmeras. Então, ela ficou, assim, na parte de ler, de gravar os offs que a gente precisaria usar. Também, a Pamela, ela é excelente em edição, ela faz isso em todos os nossos trabalhos, então ela foi indo. Eu prefiro escrever, ficar mais na produção, então fui lá ajudando sempre no roteiro. Mas também, como a gente trabalha, a gente não tinha um tempo muito ágil, a gente foi se virando. Tipo, eu não consigo fazer a entrevista, vai você.
Hoje eu não posso fazer isso, você consegue? Então, foi uma questão de afinidade, mas também foi uma questão de tempo. Quando ela não conseguia fazer, ela passava pra gente e a gente foi uma complementando o trabalho da outra. E assim foi. Isso é uma das coisas mais importantes do jornalismo, né? Ter essa consciência de que é um trabalho que é feito em equipe, né? As pessoas, a gente precisa ir se ajudando para sair o produto final. E durante esse processo a gente foi vendo, né? Teve entrevistas que, enquanto eu estava entrevistando, ela estava com a câmera e aí teve um momento que ela estava fazendo a entrevista e eu com a câmera e a gente foi trocando. E outro momento era a Pamela, teve uma que a Pamela foi sozinha. Porque enquanto eu e ela estava no Heliópolis entrevistando uma pessoa, ela estava indo para a faculdade de outra pessoa para entrevistar essa outra pessoa. Então a gente teve que se dividir, uma acabou tendo que ficando sozinha, né? E a gente fez essa divisão aí. E foi... Para mim, generalista, né? No final, todo mundo tem que pegar um pouquinho de cada para poder concluir tudo. E, assim, para a gente realizar uma reportagem, um documentário, a gente não pode entrevistar qualquer pessoa, assim. Como que vocês pensaram as fontes? Como que vocês chegaram até elas, né? Teve alguma dificuldade para encontrar essas fontes? E como que vocês pensaram? Acho que é isso que a gente quer mais saber, assim. Como que vocês escolheram essas fontes e chegaram até elas? Então, algumas fontes, como ela falou, ela trabalha lá no UNAS, né? Então, algumas fontes ela conseguiu lá dentro de pessoas que trabalham lá e vivem diariamente ali no Heliópolis, né? As fontes que ela conseguiu eram fontes que ela não conhecia, ela não trabalhava no mesmo polo, mas foi ali um caminho que a gente teve. Mas a gente teve muita dificuldade para falar com especialistas, porque eles não responderam a tempo para a gente colocar no documentário. E a maior dificuldade foi falar com as pessoas na rua. A primeira vez que a gente foi gravar, a gente ainda não tinha gravado com as fontes que já estavam certas, né? A gente falou, a gente vai para a rua procurar personagens, vai para a rua procurar histórias. E ninguém queria falar com a gente. Eu acho que era a questão do assunto ser muito polêmico, ser um tabu, ninguém queria falar. Eles até tinham histórias, mas tipo, moça, você tá gravando? Tá gravando, a gente não vai falar, a gente não quer falar, a gente não se sente confortável. Ou, até aconteceu comigo, mas na vez que aconteceu comigo, a gente estava errado. Então, foi difícil conseguir na rua essas entrevistas. E a gente foi se virando, a gente foi conversando com, você pode? Tem um conhecido que quer falar com a gente? A gente pode ir amanhã entrevistar esse conhecido? E foi assim que a gente foi conseguindo as nossas fontes. Entendi. Meninas, o papo tá muito bom, mas agora a gente vai precisar chamar um intervalo e na volta a gente assiste a reportagem Protocolo. Até já! Você está gostando do programa e quer conferir outras edições? Tem dezenas de programas na nossa playlist do YouTube. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Que bom que você ficou aqui com a gente. Agora, bora assistir a reportagem Protocolo. Nossas convidadas produziram essa peça durante a 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro, da Alboré. A reportagem é de Pamela Cristina, Ellen Couto e Nicole Bueno. Roda VT. A Polícia Militar de São Paulo afastou 3 policiais que agrediram um jovem e seu pai cadeirante. E atira para baixo. O tiro acerta a perna do rapaz. Em seguida, o policial empurra um idoso de bengala, que cai no chão. O pessoal subiu para 56 o número de mortos na Operação Verão. O número de pessoas mortas por policiais militares em serviço no estado de São Paulo cresceu 138% no primeiro trimestre de 2024. Em comparação ao ano anterior, foram 179 casos de janeiro a março deste ano, enquanto no mesmo período de 2023, 75 pessoas haviam sido mortas. Esses dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança de São Paulo no dia 29 de abril. O início de 2024 foi marcado por operações policiais em todo o estado, principalmente nas periferias do litoral paulista. Somente em Santos, durante a segunda e terceira fase da Operação Verão, 45 pessoas foram mortas pela polícia em resposta às mortes do soldado PM Samuel Wesley Cosmo e do cabo José Silveira dos Santos.
A Defensoria Pública de São Paulo, em conjunto com a Conectas Direitos Humanos e o Instituto Vladimir Herzog, enviou para a Organização das Nações Unidas um documento com informações e pedidos a respeito da operação. Essa realidade não é novidade para os moradores da maior metrópole da América Latina. A cidade de São Paulo, que abriga aproximadamente 12 milhões de pessoas, é dividida basicamente em 5 zonas principais. No entanto, quem vive na capital paulista sabe que as divisões vão muito além da geografia. Os bairros mais afastados do centro, conhecidos como periferias, servem de moradia para maiores índices habitacionais do município. A favela de Heliópolis, considerada a maior de São Paulo, com mais de 200 mil moradores, teve sua origem no início dos anos 70. No entanto, só foi reconhecida como bairro pela prefeitura do município em 2006, sendo renomeada como Cidade Nova Heliópolis. Seu nome vem do grego Hélios, sol, e polis, cidade, que em tradução literal significa Cidade do Sol. Para a pedagoga Eva Lima, de 39 anos, que chegou a Heliópolis ainda na infância, a região se tornou referência na busca por direitos. Então, quando nós chegamos aqui em 90, não era Heliópolis não tinha essa estrutura toda que tem hoje. Heliópolis não era essa comunidade que é hoje. Hoje, Heliópolis é uma além de ser uma das maiores, a maior comunidade de São Paulo, ela é referência. Heliópolis é referência. Nascido e criado no bairro, Victor Lima, de 23 anos, estudante de Direito e MC, não se vê fora da comunidade. Então, eu moro na comunidade desde que eu nasci, certo? Nunca tive uma vivência fora a realidade de lá, certo? Sempre fui instruído, doutrina, caráter, tudo acerca dela. Vinícius, 20 anos, educador social na UNAS, sempre morou no Heliópolis e tem uma relação muito especial com a comunidade. Eu me sinto confortável em Heliópolis, sabe? Eu acho que minha família toda se identifica com Heliópolis e eu fui criando essa identificação também desde novinho. Sempre brinquei em ruas também, sempre saí muito para as ruas. Então, acho que me ajuda bastante na minha identidade. A ação da polícia nos extremos da cidade é pauta há muito tempo. Para Eva, essa relação nunca foi boa. Essa relação polícia-comunidade, ela nunca foi uma relação boa, né? Pela forma que a gente, enquanto morador, nós somos vistos, né? O morador, ele não é visto como uma pessoa digna, como uma pessoa humana, como uma pessoa, enfim, de direitos. Para o Wellington Antônio, analista de dados de 37 anos, que é casado com Eva e frequentador de Heliópolis, para ser suspeito basta ser negro e periférico. Ele já foi desrespeitado e agredido durante a abordagem e explica que existe sim diferença de tratamento. Eu, como homem negro retinto, já passei, e assim, duas situações totalmente distintas, né? Enquanto jovem, já sou alvo, na verdade ali você já é culpado, então a abordagem já é mais pesada, sofri ali, tive uma agressão de um policial enquanto eu era mais novo. É aquela questão mesmo de chegar, de conversar com você, de chegar te abordando já como um culpado, né? Falando, o que você fez? Você roubou? Você tem passagem? Algo do gênero e acabar ali sofrendo alguns murros, enfim, empurrões. E agora, no contexto de adulto, eu e minha esposa, nós somos formados, estudamos, conseguimos ter atenção até pela questão das políticas públicas, e eu ser abordado. Eu tenho um carro que está fora, acima da média, vamos colocar assim, é fora dos padrões, né? Não é um carro popular, separado pela polícia, e a primeira pergunta a ser feita é: onde você roubou esse carro? Então você já vê que você é tido como culpado, independente de ter ascensão ou não social, né? Eles trazem ali, já vem aqui aquela questão estrutural de que o negro, ou ele não tem a condição, ou ele realmente não tem a condição e ele tá ali para roubar, enfim. Eles estavam fazendo uma operação e eu tava me arrumando de manhã para ir trabalhar, e aí eram umas 6 horas da manhã, e aí bateram na minha porta, porque estavam fazendo uma operação.
alegaram que se eu não abrisse a porta ia arrombar, certo? E aí, infelizmente, você tem que abrir, né? Não tem essa de questionar nem nada. Felizmente, né? Não tinha nada, provei que não tinha nada na minha residência, estava indo trabalhar normal, como qualquer cidadão. Eles foram embora, tranquilo, não chegaram a me agredir nem nada, mas você já é exposto por quê? Porque, primeiramente, não chega dando oi nem nada, eles já chegam afoito. Então, já abriram minha porta, por exemplo, quando eu abri a porta, eu já abri sendo ameaçado com a arma na cara, né? Venho de uma família bem grande, nós somos em 13, tenho 8 irmãos. Então, você pode imaginar como que isso acontecer. Hoje, a gente ainda tem essa questão da visibilidade das pessoas estarem sempre com o celular na mão, filmando, podendo expor. Na década de 90, isso não existia aqui. Em 2000, isso não existia. Eu lembro que uma vez meu irmão, ele relatou que ele foi abordado pelo policial e o policial jogou uma quantidade, né, de droga dentro de dessas caixas de luz que existiam antigamente nos postes, para dizer que era dele. E não era, meu irmão não fazia uso dessas coisas, meu irmão não faz uso dessas coisas. A violência já começa daí. Eu acho que a relação da polícia fica cada vez mais ruim com a gente, sabe? A gente não tem diálogo com eles, a gente não consegue dialogar com eles. Então, para eles, eles representam violência para a comunidade, sabe? Acho que a quebrada aqui tem vários comércios, várias pessoas que precisam desse baile e precisa dessa movimentação aqui, não só para cultura, não só para curtição, não só para fugir um pouco de casa, mas precisa por conta de dinheiro mesmo. E eles vêm e estragam tudo, sabe? Eu acho que eles não conseguem dialogar com a gente. A gente não se sente confortável também para chegar e conversar com eles, porque eles tratam a gente como violência, como um ser inferior. Eva ressalta que entende o trabalho dos policiais, mas acredita que devem acontecer ajustes e treinamentos, além de maior instrução. E você sabe que assim, eu acho que é muito importante a gente reforçar que em nenhum momento a gente menospreza o papel do policial. A gente sabe que ele é um trabalhador, assim como a gente da comunidade. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi procurada pela produção deste documentário para uma entrevista. Entretanto, se limitou a responder por e-mail, nos encaminhando para a assessoria de imprensa da PM, que por sua vez se manifestou por meio de uma nota. Segundo Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador e escritor formado pela PUC, com doutorado e mestrado em ciência política pela Universidade de São Paulo, o treinamento adequado das forças policiais seria a resposta para a violência que existe na cidade. De acordo com o pesquisador, é muito mais efetivo um número reduzido de oficiais bem treinados e orientados do que uma polícia grande e sem rumo. Que uma polícia violenta, uma polícia com essa taxa de letalidade, é uma polícia sem controle, é uma polícia descontrolada. E uma polícia que é aplaudida quando mata, ela vai usar esse poder para ganhar dinheiro e para ir para o crime, para enriquecer com esse poder, que é o que a gente viu na milícia. Porque você tem poder, quando você tem poder sobre a vida e a morte de alguém, você vai vender esse poder, você vai negociar esse poder de vida com as pessoas. O uso excessivo da força durante abordagens e operações policiais na periferia é pautado há anos e reflete até mesmo na arte que move a maior cidade da América Latina. Bobeou, eles atiram, a ordem é matar, mas um dia na periferia, eu nem sei se amanhã eu vou acordar, os PM vêm olhar pra mim e gritar, pare! Esse carro é seu? Como conseguiu? E esse é só mais um dia como vários outros que preciso provar. Sou preto, favelado, advogado, saco minha OAB, mas não importa, a ordem é questionar. Preto, favelado, tatuado, os caras vão abordar. Mas um dia o sol nasce e eu penso, quando vou andar tranquilo? 80 tiros num carro, criança morta por bala perdida, um bebê morto dentro do ventre. Os sonhos interrompidos. Ufa, mais um dia eu sigo vivo. Parabéns, meninas. Muito legal a reportagem de vocês, muito bacana mesmo. Agora a Nicole Bueno vai dar uma saída e na volta do intervalo estaremos com Pamela Cristina, uma das estudantes responsáveis pela produção da reportagem. Até já! E aí, pessoal, tudo bem?
Está assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição. Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. Repórter do Futuro está de volta. Continuamos com Ellen Couto e nesse bloco recebemos Pamela Cristina, também participante do 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, uma das autoras do DOC, Protocolo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bem-vinda, Pamela. Obrigada. Adoramos a reportagem de vocês e o que mais chamou a atenção é quando vocês citam a poesia no final, que acho que é a Ellen que faz a citação da poesia. De onde surgiu essa ideia de fazer esse encerramento? A gente não podia usar muito tempo, né, as músicas, né, por conta da questão de direitos autorais. E eu gosto de produzir, eu sou atriz também, então eu gosto de escrever. E eu pensei, por que não escrever um poema aqui? E aí eu falei para elas, eu vou tentar escrever aqui rapidinho, porque a gente precisava para o dia. E aí eu peguei relatos, né, de pessoas que eu entrevistei, que a gente entrevistou. E esses relatos, teve relatos muito marcantes para a gente, né, de que eles realmente passaram por situações, assim, de abordagens agressivas, então a gente acabei colocando esses relatos dentro desse poema e peguei relatos também de pessoas que eu já ouvi, pessoas próximas a mim e acabei construindo aí pra gente colocar no final do documentário. E fico feliz que vocês tenham gostado, obrigada. Ficou muito bom. Você pegou inspiração de algum lugar ou foi assim, algo espontâneo? Realmente eu sentei assim e foi as ideias, foi surgindo ali com as coisas que eu ouvi mesmo, né, com os relatos que eu fui ouvindo. E estava muito recente, estava muito fresco na minha memória. E realmente esse documentário eu já sabia, a gente já sabe, né, que como acontece, infelizmente a gente sabe como que acontecem as coisas na periferia, mas ouvir os relatos que a gente ouviu e ouvir das pessoas é algo que você acaba realmente pegando a inspiração de eu preciso colocar a voz dessas pessoas para serem ouvidas, eu preciso colocar isso aqui de uma forma poética, né? Então pegar algo pesado e transformar ele numa forma poética para dizer, olha, essas pessoas estão passando por isso aqui, elas precisam ser vistas. Então eu vi ali como uma oportunidade de colocar e foi fluindo assim naturalmente. Mas em questão de outra produção, você viu outra produção já fazer isso? Outra reportagem? Vocês mesmo, assim, diferencial. E aí eu até perguntei para elas, será que pode, será que dá, acho que dá pra gente fazer? E elas falaram, não, vamos fazer. E como eu já escrevi poemas, eu gosto de escrever, e depois desse poema eu até apresentei ele em um sarau, que teve um sarau no meu serviço, e eu fui lá para fotografar, né, o evento, e também me apresentei esse poema. E foi algo assim que para mim, eu acho que valeu muito a pena conseguir colocar a voz dessas pessoas, né, para serem ouvidas ali. Um ponto fora da curva, assim, tipo, bem diferente do documentário, você já se destaca nisso. Uma dúvida que eu tava foi que vocês conseguiram trazer as aspas do jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso, que é uma referência na área de pesquisa. Eu queria saber como é que foi para vocês conseguir essa fonte, conseguir essa fala dele. Então, a gente queria mais falas de pessoas especialistas no assunto e realmente estava muito difícil de conseguir entrar em contato, eles não estavam conseguindo responder, né? E o Bruno Paes Manso, ele foi um dos palestrantes do curso, né? Então, a gente entrou em contato com ele, mas ele também não deu uma devolutiva, então a gente usou uma fala dele durante o curso. Aquela fala que a gente usou no documentário foi feita durante a palestra que ele deu no curso. Então, a gente falou, por que não colocar? Ele está falando desse assunto e ele foi um dos palestrantes, então eu achei que seria uma boa e aí a gente colocou. Muito interessante, então. Vocês pegaram uma fala dele que ele deu em uma entrevista pro curso da Alboré e usaram isso no doc. Exatamente. Foi porque a gente precisava de um especialista e todos eles estavam com o tempo muito apertado e a fala dele se encaixava bem no tema, então a gente deu esse jeitinho, né? E a sorte de vocês estarem gravando, né? E justamente no primeiro dia de aula, eles falaram, vocês estão aqui no Repórter do Futuro e muitos de vocês querem ser repórter, né? Então, vocês precisam estar gravando o tempo inteiro. E, realmente, se a gente não tivesse gravado ali, provavelmente a gente não ia ter e ia ser muito difícil, porque fazer o documentário sem um especialista, então, realmente, eles falaram, vocês precisam estar gravando, o repórter tem que fazer isso. E a gente viu ali na prática que realmente a gente tem que estar sempre atento. Precisa mesmo. Foi super incentivado, por isso mesmo que a gente tinha, né? Então, foi uma boa dica deles. Isso aí. Legal. E entre os... vocês tentaram escutar todos os lados, né, da história. E vocês tentaram entrar em contato também com a Polícia Militar, mas eles responderam com uma nota, né? E não disponibilizou nenhum porta-voz para vocês. Vocês já esperavam que isso ia acontecer?
Eu esperava que a gente não teria nenhuma resposta, nem nota, nem porta-voz, porque geralmente é o que acontece, né? Entra em contato, eles nem respondem, eu peço para você se inscrever em algum e-mail. Mas eles mandaram a nota, não esperava muito mais que isso. A gente pensou em gravar essa nota como uma passagem, mas aí a gente decidiu colocar só como imagem mesmo no documentário. Entendi. E a gente até tentou, né? A gente teve uma dica também de um repórter, que ele falou, vocês podem fazer o quê? Ir até, né, uma base policial para tentar falar com o policial que está chegando da rua. E não chegar lá e falar com o policial que está sentado lá, aguardando e fazendo o serviço dele. Porque ele falou, ele teve uma visão assim que a gente falou, nossa, é uma visão realmente muito boa, assim. Ele falou, o policial, quando ele chega da rua, que ele acabou de cumprir o trabalho dele, então ele prendeu uma pessoa, ele exerceu o trabalho dele, ele está chegando da rua, né? Ele vai querer falar, porque ele acabou de exercer o trabalho dele, ele está sabendo que ele está feliz exercendo o trabalho dele, ele está fazendo algo que ele tem que fazer, né? Então, a probabilidade de vocês conseguirem alguém que queira vai ser muito maior. Só que, infelizmente, o tempo era muito curto. E a gente até pensou nessa passagem que ela falou, da gente ficar lá na frente, fazer essa passagem na frente e tentar falar com um policial para a gente ouvir os dois lados, né? Só que o tempo era muito curto e a gente até pretende, mais para frente, tentar dar continuidade e ouvir esse outro lado. Muito legal. E uma dúvida que eu tava aqui. Quando a gente faz a reportagem, o mini-doc, que seja, sempre tem aquela parte que dá aquele aperto no coração, aquela emoção, a gente começa a ter uma tremedeira na taquicardia, que é quando começa a dar uma coisa errada, vem os perrengues, câmera parando de funcionar, depois quando vai conferir o áudio, lapela desligada, fonte furando, isso daí é o que faz ficar marcado na cabeça da gente, sempre. Eu queria saber se aconteceu com vocês alguma coisa assim. Aconteceu. A gente pegou um microfone de lapela emprestado e um gimbal também, né? Para o celular ficar estabilizado. Só que a gente não sabia usar nenhum dos dois. E aí o microfone que a gente conseguiu, ele é um microfone muito bom. Só que a gente não sabia como utilizar. Então, a gente meio que usou um funcionando, o outro não estava funcionando. Aí o áudio de um vídeo ficou bom, de outro ficou ruim. E o gimbal virou no meio da gravação. Um susto. Mas a gente conseguiu ajustar, né? E foi. Mas o nosso maior desafio foi o microfone, o áudio. Depois, na hora da edição, também foi bem difícil para arrumar o áudio. E a gente viu que é importante por a gente não ter, né, o equipamento, faz muita diferença, porque era algo muito bom, que a gente ia ter um áudio muito bom. E aí uma entrevista realmente deu certo, mas a outra não deu, porque como a gente não tem, a gente acabou aprendendo ali na hora, né? E a gente foi vendo que faz toda a diferença. A gente não teve muito tempo, né, para se acostumar com o equipamento. Então, a gente teve esses... Porque durante nossas produções, a gente sempre foi se virando com as coisas que a gente tem, né? Tipo, a gente tem uma câmera pra gente gravar, mas, por exemplo, o áudio, a gente sempre foi com uma lapela mais simples, com algo mais, né? É importante aprender a resolver os problemas também que aparecem, né? E agora, para encerrar já a nossa última pergunta, o que vocês acharam de participar do projeto Repórter do Futuro? O que mais vocês aprenderam? A gente queria saber isso. Eu acho que o que mais marcou, assim, para mim, é realmente ir atrás das fontes, não ter medo de perguntar, de não mandar e-mail. Porque antes, mesmo nos outros trabalhos que eu fiz, eu ficava meio, eu não vou mandar porque essa pessoa não vai responder, essa instituição não vai responder. E ali eles realmente incentivam você a ir atrás da melhor fonte possível que você conseguir pensar, não ficar se limitando a fontes menores. Sim. Eu acho que, para mim, assim, justamente ir atrás também, como ela falou, e com pessoas que estão há muito tempo, assim. Tanto que esse repórter que deu essa dica é uma pessoa que já está há muito tempo na área. E eu acho que ali você ter conhecimento de pessoas que estão há muito tempo para elas passarem para você, isso é muito bom. Você pegar uma visão, nós, né, que se formamos recentemente, em junho do ano passado, a gente está muito nova ainda. Por mais que a gente estagiou e tudo mais, a gente teve o tempo na faculdade, ter visão de pessoas faz muita diferença, assim. Foi uma visão que ele trouxe, por exemplo, que eu não tinha tido antes, de ir lá na frente e esperar um policial que acabou de cumprir o dever dele, que seria muito mais fácil. Então, eu acho que para mim marcou muito esse fato de tentar contatos, principalmente com as pessoas que vão te dar dicas para você crescer, né, profissionalmente, porque ela tem muita mais bagagem ali do que eu tenho. Não, muito bom isso, muito bom. É lindo ver vocês comentando sobre isso, do aprendizado que vocês conseguiram com o projeto da Oboré, com a produção do Doc. Muito legal isso. Mas, infelizmente, o tempo está acabando e a gente vai ter que encerrar por aqui. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigada a vocês por terem chamado a gente. Estou muito feliz de estar aqui. Um prazer. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigado a você por ter nos acompanhado até aqui.
Nos próximos episódios teremos novos convidados e mais reportagens e mini documentários para você. Obrigada. Te espero nos próximos encontros. Se inscreva no canal do YouTube da Câmara. Os episódios de todas as temporadas estão disponíveis para você assistir quando quiser. Siga também as redes sociais da Oboré. Lá você acompanha a disponibilidade de módulos. Um abraço. Próxima segunda-feira a gente se vê. Rede Câmara São Paulo, a conexão com a política da cidade.